Eu não sei se você já estudou um pouquinho, não é? Eu digo um pouquinho porque Deus se revela progressivamente. E a gente conhece um pouquinho de Deus. Mas que pouquinho abençoado, né, irmãos? Tem gente que pergunta, fala, eu conheço pouquinho de Deus, eu quero conhecer mais. Porque o conhecimento de Deus é pleno, é progressivo. Ele se revela. Mas do pouquinho que eu conheço de Deus, quanta coisa Deus tem feito. Amém? E ontem a bispa Thalita falou, né? Ontem eu realmente não pude participar do culto todo, viu, gente? Olha, quando eu não estou aqui, eu e o bispo, a gente pega online, ó, e estamos na bênção, estamos na força. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero é perder nada que Deus tem, né? Mas eu pude ver ela falando que tudo que eu preciso hoje para fazer a vontade de Deus, Deus já me deu. Ai, glória a Deus. Então, eu falei, glória a Deus. Fala, o pouquinho que eu tenho de Deus, porque Deus tem muito mais para mim, mas o pouquinho que eu conheço de Deus, para hoje, é bênção. É bênção. Então, eu não sei se você já viu, estudou um pouco sobre a vida de Noemi, mas essa semana o Senhor começou a falar comigo. Quem que você segue, né? O que faz você seguir alguém em alguma coisa? O que faz você seguir alguém na vida profissional? O que faz você seguir alguém? Porque a vida é ampla. O que faz você seguir alguém, os passos de alguém na vida afetiva? O que faz você seguir alguém, olhar lá como é que aquela pessoa faz? Na saúde? O que faz você seguir alguém? O que faz? O que ela fala, o que ela diz? Te garanto que só assim. Mas o que ela tem de fruto, eita Deus. Como a gente segue. Isso é porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva, ela diz, olha, pelo fruto vos conhecereis. Não é? Então nós seguimos por aquilo que nós... Mas como é? Deu certo, né? A gente que de vez em quando gosta de fazer um pouco alguma coisa na cozinha, né? Eu falo de vez em quando, porque não dá para fazer muita gente. Se fizer, a gente engorda muito também, né? Mas a gente pergunta, como é que você fez isso que deu certo? A primeira coisa, eu vi. Bom, eu vi o seu quadro. Eu vi o seu projeto, eu vi sua casa. Como é que você fez isso? Porque você viu um fruto. Porque você viu algo ali que te chama a atenção, que não é só uma palavra. É um fruto. E eu quero começar pela história reversa, do final para o princípio. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 14 a 17. De quem essas mulheres estavam falando? Porque nós vemos na vida de Noemi, lembramos de algumas coisas. Noemi passou por perdas, Noemi passou por situações dificílimas, Noemi passou por tribulações grandes. Noemi vivenciou tristezas e cá entre nós, né? Quem é que nunca vivenciou tristezas? Ou quem é que não está passando por uma delas agora? Está aqui clamando a Deus, buscando em Deus. Então, Noemi, mas eu quero chamar a atenção da vida de Noemi, nesse verso de Ruth, capítulo 4, verso 14, 17. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos, 7 é o número da perfeição, hein? Os mais perfeitos filhos que porventura Noemi tivesse. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Que exaltação, não é? As mulheres que receberam Noemi de um retorno, e nós vamos ver aqui, elas declararam e olharam para Noemi e falaram, olha só. E elas disseram, elas gritaram, olha só, vejam o que está acontecendo. Vejam, seja o Senhor bendito, quer dizer, deem glórias a Deus. Gritem louvores a Deus, porque olha só o que Ele fez. O que essa mulher está recebendo.
Olha só o que está acontecendo na vida dela. E aí então, nós voltamos lá atrás. No momento onde aquela mulher chamada Noemi, que passou uma grande tribulação, uma dificuldade enorme, e não estava lá em Judá. E eu confesso para vocês que eu não estou interessado em saber por que ela não estava. Eu quero saber como é que a gente faz quando a gente está na dificuldade para sair dela. Quem pode dizer glória a Deus? E ela estava ali naquela distância, mas ela havia passado aquele momento e ela havia ficado com suas 2 noras. O seu marido tinha ido para o Senhor, seus filhos também. Eles eram crentes, irmãos, foram para o Senhor. E ela passando um momento difícil. Mas tem um verso aqui, capítulo 1, verso 6 em diante. O que é que fez essa mulher chegar no momento da vida que ela chegou? Porque momentos passam, fala comigo, momentos passam, mas a vida é eterna. Mas a vida é feita de momentos. Fala, não dá para passar por cima de nenhum deles. Todos eles fazem parte da vida. Quem concorda diz a verdade. Não dá para dormir e acordar depois de agora. Porque o momento que eu estou é o momento que eu estou. Então, essa mulher aqui, momentos antes daquele momento glorioso, ela passou por momentos difíceis. Como é que ela chegou lá? Como é que ela chegou lá? Então eu quero ver. Quem quer aprender diz amém. Para isso estamos aqui, né, irmãos? Quem não quer aprender não vem para a casa de Deus, porque é da casa de Deus que sai a lei, da casa de Deus que sai a palavra do Senhor, amém? Então, Ruth capítulo 1, versos 6 e 7. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu, que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Quanta riqueza nesse texto, que eu ainda não havia percebido. A palavra de Deus diz que Noemi, no momento de sacode, dá a volta por cima, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Que tem hora que a gente não tem força para fazer. Noemi ouviu sim. Ouviu uma voz. Gente, não tinha rede social, não tinha telefone. Não tinha nada disso. Como é que Noemi ouviu essa voz? Alguém falou para Noemi. Alguém falou para Noemi. 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 Lá em Judá. Tem uma palavra saindo, Noemi. De força. Porque pão quer dizer alimento. Que quer dizer força. Lembra quando o profeta estava lá. Chateado, triste. Depressivo. Angustiado. E o Senhor falou, levanta e come, tem pão. Lembra? O Senhor falou, levanta e come, tem pão. Tem pão. O pão é a força que a gente precisa para caminhar. Porque o caminho já existe. A vitória é prometida. A promessa já tem. E a gente precisa de força para caminhar. E Noemi ouviu. Alguém falou como eu e você ouvimos um dia. Eu dou graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida do meu irmão, que um dia falou, vai para a igreja, receber teu pão, conhecer, ter força, ainda adolescente. Ou agora, você que está assistindo, alguém mandou aí para você, no YouTube. Você que está aqui, alguém te chamou, eu tenho certeza. A igreja orou por você. Uma voz chegou. Tem gente que fala, bispo, eu olhei na rede, vi lá, vim para a igreja, glória a Deus, aleluia.
não tinha nada disso, mas Deus não deixa que a sua voz se cale para salvar alguém, para levar alguém para o lugar onde Ele planejou. Deus não se cala. O Salmo 19 diz que não tem linguagem, nada, mas a natureza, a terra, levanta e fala da grandeza do nosso Deus. Então aquela mulher ouviu, e a palavra dela então, diante das suas noras, diante da circunstância, que talvez seria uma palavra de choro há muito tempo, porque depois você vê ela chegando, não é? Em Judá, como é que ela relata a circunstância. Talvez uma palavra de choro há muito tempo, com palavra de choro ou sem palavra de choro, com amargura ou sem amargura, com tristeza ou sem tristeza, Noemi se dispôs diante de uma palavra que saiu da casa de Deus. Está aqui. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe força, dando-lhe força, dando-lhe força. Levanta a sua mão e fala: nesta manhã, estou recebendo o meu pão, o pão da vida, o pão que desceu do céu, porque é a casa do Senhor, é na casa do Senhor, que o meu Senhor me reveste de força, de força, de força. Aleluia. Então ela se dispôs. Ela se dispôs. Bispa, mas como é que ela ouviu? Ela não tinha ouvido ainda, bispa, que na casa tinha força. A palavra diz que ela era Judá. Judá quer dizer louvor. Louvor quer dizer reconhecimento daquilo que Deus é. Não basta querer. Eu preciso crer no que Deus pode fazer pela minha vida e caminhar. E aquela mulher então reconheceu: é verdade, lá tem, eu sei que lá tem. E as suas duas noras que estavam no lugar da aflição, talvez você tenha ouvido essa história e lembrou-se que uma delas voltou do caminho mais à frente. Eu não sei para onde ela foi, mas eu até acredito que de alguma forma ela jamais se esqueceu daquilo que Deus era. Mas Ruth foi com ela. E ela saiu daquele lugar porque ela se dispôs a reconhecer a voz de Deus na casa de Deus, para receber a força de Deus, para chegar onde Deus iria levá-la. E ela disse: não vou deixar minhas noras na terra da aflição. Quantos aqui não vão deixar a família na terra da aflição? Quantos aqui não vão deixar as pessoas pelas quais está orando na terra da aflição? Pode falar com força. Quantas pessoas aqui não vão deixar quem você ama na terra da aflição? Ela não deixou, queridos. As nossas escolhas são responsabilidades nossas, mas nós somos instrumentos de Deus para o lugar onde nós estamos. E eu vou dizer mais: as noras de Ruth eram suas filhas adotivas. Uau! Filha adotiva, bispo? Como assim? Por aquilo que nós vimos lá na frente. As mulheres diziam para ela: olha, elas são melhores que seus filhos. Que você poderia ter, ela não tinha tido 7 filhos. Que você poderia imaginar. Ela adotou. Bispo, por que adoção? Você sabia que você é adotado? Eu sou adotada. A Bíblia diz que nós somos filhos pela adoção. O Senhor Deus nos resgatou. Ele pagou um preço e nos comprou com preço de sangue. E aí o diabo vem e às vezes quer jogar adotado, não adotado, adotado, não adotado. Fala que me importa é ser filho. Somos filhos. Filhos de Deus. E aquela mulher tomou as noras como filhas. Seus filhos espirituais.
aqueles que você adotou para orar, para lutar por eles, para clamar por eles. Deus não vai deixar ninguém na terra da aflição. Deus não vai deixar ninguém morar na terra da aflição. Deus não planejou você nem seus filhos para morarem na terra da aflição. Aquela mulher então dispôs-se, levou, não deixou Orfa e não deixou Ruth na terra da aflição. O que é que fez aquelas mulheres irem com ela? O que é que fez? Palavras? Não. Não. No meio da aflição, no meio da angústia, no meio da dificuldade, elas viram que alguém se levantou e disse: tem uma palavra de força para continuar, tem um caminho de força para prosseguir, vamos. Oh, glória. Glória. Meu querido, minha querida, Deus está trazendo pessoas perto de você, junto com você, para saírem de momentos de aflição, para chegarem na terra da promessa. Aquela mulher que se dispôs e que se levantou, e ela mesma que caminhou, e ela mesma que preparou um caminho, que chegou no lugar, que não deixou com que aqueles que estavam perto dela ficassem. E olha, essa história de tô nem aí não é realidade para ninguém. Não é. Nós nos entristecemos com as dores, nós temos empatia com quem está perto. Nós viemos do Éden. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez você está aí esses dias e alguém dizendo para você: mas você é muito limitado. Olha como o teu coração é duro. Olha como a tua dureza na palavra. E começa a falar. E você olha e fala: meu Deus, eu acho que eu não consigo nada mesmo. Mas aí vem Deus, aí vem você na igreja e diz: olha, Noemi tinha as próprias limitações. Ela era cheia de limitação. Você pode ver ela chegando na terra e dizer: não me chama de Noemi não. Me chama de Mara. Eu estou aflita, eu estou angustiada. Mas eu estou aqui. E ela chegou, e ela libertou, e ela foi usada. E você levanta a tua mão e fala: seja o que aconteceu comigo, seja ruim, seja bom, seja o que alguém estiver dizendo, eu estou aqui. Deus está me usando. Deus não vai deixar de cumprir a promessa dele através da minha vida. Não existe ninguém que fique nem aí para uma dor. Mas, infelizmente, o inimigo consegue às vezes convencer algumas pessoas de que elas não podem ajudar ninguém, de que elas são duras, são adotadas, não são filhas. E filhos são filhos, adotados ou não, filhos são filhos. E nessa hora você tem que tirar isso da sua mente, do seu coração, e dizer para você mesmo e para essas vozes: as limitações que eu tenho não limitam a ação do meu Deus através de mim. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra mulher que com grandes limitações como as nossas, chegou na casa de Deus para receber a força para caminhar, para receber o pão que alimentava. E eu não sei você, mas eu fico olhando o fruto. Eu olho José, não tem como, eu olho José, eu vejo as limitações de Raquel, mas eu vejo Raquel foi a mãe de José. Jacó teve 12 filhos. E se você vê a história, eram mães diferentes. José e Benjamim era Raquel. José, alguma coisa a mais tinha. Embora as limitações. Samuel, profeta de Deus. Eu estou falando de frutos. Sejam filhos, sejam seus filhos espirituais. Ana, uma mulher com as suas limitações, chegou no templo. Fala assim comigo: aqui tem pão. Pão que me alimenta. Aqui tem força para caminhar. Fala: aqui Deus fala comigo. Aqui é onde Deus fala. Fala aí, onde Deus fala, se cumpre. Ana chegava no templo, chegou um momento, a Bíblia diz que ela ia. E ela orava, falava, né? Sem fazer som. Ela mexia
nem conseguia, mas estava ali falando. Sabia que tinha que falar. E você tem que falar quando orar. Você tem que colocar diante de Deus. O sacerdote chegou ali, eram dias que a palavra era rara. O sacerdote não vivia em pecado, Eli. Mas ele havia deixado um pouco de lado o que devia fazer para buscar Deus. E ele chegou ali e falou, mulher, mas ele fez o que tinha que fazer. Mulher, você está bêbada? E Ana respondeu, não. Sabe por que eu não paro de falar? Sabe por que eu não paro de orar? Porque o que tem excesso em mim é aflição e ansiedade. E quando tem excesso de aflição e ansiedade, eu oro. Eu não paro de orar, porque eu sei que Deus vai me atender. Ali tinha o pão. Ali tinha força. O esposo de Ana havia falado, Ana, come. Ela não conseguia. Mas quando ela entrou, e ela não parou, enquanto o Senhor da casa não te respondeu, ela não parou. Ela recebeu a força para continuar e caminhou de volta. E a palavra diz que ela se alimentou e foi em paz e gerou Samuel. Segundo, quando recebemos o pão da força da casa do Senhor, nós geramos frutos que multiplicam frutos, que fazem permanente a bênção na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós seguimos pessoas por aquilo que nós vemos de fruto. E essa mulher aqui, então, Noemi, ela chegou ali no lugar, Orfa voltou, não sei para onde. Eu quero aprender, irmãos. Noemi chegou, e quando a chegada, depois você vê, as mulheres olharam, ela não queria ser chamada de Noemi, mas diante da palavra ela foi, e ela entrou e não negou, assim como Ana não negou. Você não precisa negar o seu estado para Deus, porque o que você está sentindo é um estado, mas a permanência é a vontade de Deus que está sobre você. Você é filho, você é filha de Deus, e o que está em você, o que está em mim, é o Espírito de Deus que clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Está chegando o meu momento, está chegando a minha hora, aflita ou não, triste ou não, Deus está trabalhando, eu me disponho, eu estou ouvindo a voz, eu cheguei até aqui, a força está sobre mim, a minha casa está recebendo do meu clamor, eu não vou parar de orar, enquanto essa resposta não vier até a mim. As duas, quando nós nos dispomos, Deus já coloca os seus anjos ao nosso redor para nos levar ao caminho desejado. Quando nós não negamos o nosso estado para Deus, vou falar uma coisa para você, quando você estiver chateado, não ora para Deus, fala, tem nada não. Tem sim. Olha como não tem nada não, está triste, está chateado, né? Já chorou. Falei domingo passado, mas não chora demais não, gente. Choro é proteína. A gente fica velho mais rápido, assim, mais assim, enrugado. Entendeu? Assim, é sério, eu falo isso para as meninas. Você vai chorar? Mas não fica chorando qualquer coisa também não, né? Também abusa, né? Mas esse momento de dor, não nega não. Ninguém tem que negar o que está sentindo. Mas todos podemos receber o pão na casa do oleiro, para ser fortalecidos, para ir no caminho da nossa cura. Então, nesse estado, não preocupe com tanta preocupação. Eu tenho muitas. Quem tem muita preocupação aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eita glória, né? Somar todo mundo, né? Não se preocupe com a sua preocupação. Mas fale como Ana. Eu não paro de falar pelo excesso da minha aflição, o excesso da minha ansiedade. E tudo que me deixa aflito ou ansioso, eu levo para Deus. Eu levo para Deus.
Às vezes nós levamos só para o outro. Não estou falando que não é para levar para o outro. Mas cuidado com o outro que você está levando. Às vezes é um outro que você não tem que levar. Mas eu levo para Deus. Então aquela mulher fez o mesmo. Noemi, que estava longe, que não estava indo todo o tempo como Ana. Noemi lembrou-se e disse: é lá, vamos, eu não vou deixar vocês aqui. Olha, a aflição tem tempo determinado, você não vai morar nisso. Agora Deus tem um caminho para continuar. Vamos, pegou as duas, vamos, vocês não vão ficar aqui. A escolha depois é de vocês, mas eu tenho autoridade diante de Deus para resgatar aqueles que Deus colocou do meu lado, para andar com Ele, para sair deste momento de aflição, porque Deus me chamou para abençoar. Vamos para a casa da bênção, vamos para a casa da bênção. E chegando lá, mesmo ela que não estava indo tanto quanto Ana, ela entrou e não negou o seu estado. Não negue o seu estado para Deus, porque o estado que Deus tem para você é, a partir desse, ser muito melhor do que aquele que você sonhou um dia. As duas chegaram na casa, chegaram ali, no lugar da aflição que elas estavam. Elas decidiram: eu não vou morar aí. Deus não me criou para morar aí. E hoje Deus está te levantando do lugar de uma aflição e te dando uma força e te mostrando um caminho para que você veja o caminho e alcance aquilo que Deus colocou no teu coração. Aquela mulher Noemi não sabia de tudo que Deus tinha para ela. Esse é o último ponto. Você ainda não sabe onde vai chegar. Você só sabe que com Deus vai ser bênção. Amém? Eu não sei, mas eu sei que com Deus vai ser bênção. A minha decisão é com quem eu vou. Aí eu vou saber para onde eu vou ficar. E eu vou com Deus. Quem vai com Deus diz: eu vou. Fala: estou indo com Deus. Sempre com Deus. Sempre na casa de Deus. Aquelas duas, embora uma história, um modo diferente, uma sempre estando, outra não estando, mas lembrou-se, alguém foi usado para dar um telefonema e falar: eita, faz quanto tempo que tu não vai na casa de Deus? Não, levanta e vai. Amém? As duas chegaram na casa. E ali, elas não sabiam como Deus ia fazer, mas sabiam que na casa de Deus, Ele iria fazer muito mais do que elas pediriam ou pensariam. Ana não sabia que seria Samuel, maior profeta. Noemi não sabia que ia ser avó de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas não deixaram que o estado da aflição prendessem os seus pés de estarem na casa daquele que ouve a oração do aflito e tira do monturo e o faz assentar com os príncipes. E aí então, aquilo que Deus fez através daquela mulher, aquilo que Deus fez através das duas mulheres, trouxe um reconhecimento para as duas mulheres, trouxe uma bênção para as duas famílias, trouxe uma bênção para as próximas gerações. Depois você vê a vida de Ana, Deus lhe deu mais filhos. Você vê a história depois através da vida de Noemi, a alegria da vida dela, Ruth, toda a história, a descendência poderosa. Aí vem o capeta e fala assim: mas Obed não era filha de Noemi? Ruth não era filha de Noemi? Era adotada. Você não é filho porque é adotado por Deus? Entendeu? Importa-nos sermos filhos. A herança é nossa.
Não importa-nos quem um dia fomos, importa-nos que hoje Deus nos adotou como filhos. E como filhos de Deus, temos a promessa, o selo da promessa, e toda a nossa casa, toda a nossa descendência será abençoada, servirá a Deus, andará com o Senhor. Aqueles que nós chamamos para filhos espirituais, recebam a nossa bênção. Seus pais, seus irmãos, seus parentes, aqueles que você chamar para filhos espirituais, na adoção que você fizer, a bênção virá sobre eles.